बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिकायत सहाबा। Eu consequentemente dizer a minha mulher: vai ter com as tuas pais e espera até Allah decidir o meu caso. Entretanto, a mulher de Hilal foi ter com a profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam e disse: ó profeta de Allah, Hilal é homem idoso. Eu não há ninguém que cuide dele. Se eu me separar dele, ele morrerá. Se não for muito grave, permita-me amavelmente continuar a orar por ele. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam respondeu ele: não há nenhum mal desde que vocês não coabitem um com o outro. Ela exclamou: o profeta de Allah, ele não tem necessidade nem para tal. Desde o dia que a sua prova começou, ele passa a maior parte de seu tempo a chorar. Ka'b diz: foi-me sugerido que talvez eu também possa pedir ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam a permissão para manter a minha mulher comigo em serviço. Mas eu disse: Hilal é homem idoso, eu sou novo, não sei resposta receberei e como tal não tenho coragem de fazer este pedido. Passaram ainda mais 10 dias e o nosso exame tinha completado a duração de 50 dias completos. Na manhã do 50º dia, estava sentado no telhado da minha casa, abatido pela dor, com a terra estreita para mim, e a vida tornou-se triste para mim. Eu ouvi um grito de uma pessoa do cimo da montanha de Sula: boas notícias para ti, ó Ka'b. No momento em que eu ouvi isto, saí no chão prostrado com lágrimas de alegria rolando pelo meu rosto. Tinha-me apercebido que o exame tinha chegado ao seu ponto final. De facto, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam tinha anunciado o divino perdão para nós os três. Após a oração da manhã, com isto, uma pessoa dirigiu-se a uma montanha e soltou um grito que me alcançou. Depois, um cavaleiro veio galopando para me entregar as mesmas boas novas. Eu ofereci como prenda as minhas roupas ao mensageiro das boas novas. Juro por Allah que não tinha mais nenhuma roupa na minha posse. Naquela altura, eu visitei-me pedindo emprestado roupas a algum amigo e dirigi-me até ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. فضائل القرآن. عن
عن عقبة رضي الله تعالى عنه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. Hazrat Uqba ibn Amir radiyallahu anhu narra que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que recita o Corão em voz alta e como aquele que oferece caridade abertamente e aquele que recita o Corão em voz baixa. Assimila-se aquele que oferece caridade secretamente. Nota: por vezes é mais virtuoso oferecer caridade abertamente quando houver algum argumento que justifique a intenção for a de chamar mais pessoas para tal acto, e outras vezes oferecer caridade secretamente. E mais virtuoso, por exemplo, a quando de alguma intenção de se exibir ou para salvar o recebedor da humilhação. Da mesma forma, a recitação do Corão em voz alta terá maior recompensa quando a intenção for a de chamar outros. Apesar de haver também recompensa para aqueles que costumam. Por vezes será preferível a recitação em voz baixa, para que não cause alguma inconveniência a outros, ou para se salvar da exibição. Por conseguinte, qualquer das formas que seja utilizada para a recitação, haverá uma virtude independente. Por vezes, um modo é mais recomendável e noutras vezes o outro. Muitas pessoas discutem bastando-se nesta hadith que a recitação em voz baixa é mais virtuoso. Imam Bahiqi rahmatullahi alayhi narra dito da autoria de Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha que a recompensa de praticar acto secretamente é 70 vezes maior do que praticado abertamente. Mas de acordo com as leis estabelecidas pelos teólogos de hadith, este hadith é daif, de fraca fonte. Hazrat Jabir radiyallahu anhu narra que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: não recitem em voz alta, para que a voz de algum de vós não se misture com a de outro. Hazrat Umar ibn al-Abdul Aziz rahmatullahi alayhi viu algum a recitar o Corão em voz alta na mesquita da Profeta sallallahu alaihi wasallam e mandou o parar. Quando o recitador tentou discutir, Hazrat Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alayhi diz: se estas recitar para a causa de Allah, então recita em voz baixa. E se estas recitar para algum ser humano, então tal recitação não é necessária. De mesma forma, relatado o conselho de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para a recitação em voz baixa. Sharhul Ihya contém as duas narrativas, como também os ditos dos companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam a respeito da recitação em voz alta e em voz baixa. Allah subhanahu wa ta'ala dar-nos tawfiq e ler o Corão em voz alta. Fazail namaz. روي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من صلى الصلوات لوقتها وأسبغ لها وضوءها وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني من صلاها لغير وقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه. Hazrat Anas radiallahu anhu narra que ouviu o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam dizer: quando a pessoa efetuar a oração com pontualidade, perfeita ablução, humildade, submissão e com a qiyam, ruku e sajda efetuados satisfatoriamente, tais orações ascendem com uma forma muito bela, brilhante, indo abençoar aquelas mesmas pessoas, dizendo que Allah cuide de ti como tu cuidaste de mim. Por outro lado, se não cumprir como o horário das orações, nem afetua ablução, o qiyam, o ruku e sajda convenientemente, então esta oração ascende com uma forma muito feia, aspecto fosco, amaldiçoando a pessoa que praticou, dizendo que Allah te arruine da mesma maneira como tu me arruinaste. De seguida, esta devolvida para a pessoa como se fosse atirado trapo sujo para a cara da pessoa. Nota: afortunados são aqueles cujas orações são efetuadas com total perfeição em todos os aspectos, pois esta é mais importante ação perante Allah, e Allah abençoará. Porém, que credibilidade poderão ter aquelas orações como são feitas pela maioria das pessoas? Dirigem-se para o sajda imediatamente após o ruku, raramente levantam a cabeça após o primeiro sajda. Quando se dirigem para o segundo sajda, gesticulam como novo, bicando alguma coisa. A maldição que essa pessoa merece foi aqui nesta hadith mencionada. Quando o salah, por isso só nós está amaldiçoando o que poderá evitar a nossa descendência. E por esta razão que a situação dos muçulmanos em todos os cantos deste mundo se está deteriorando dia após dia. Sobre este mesmo tema foi descrito outro hadith, adicionando ainda que salah praticado com sinceridade e devoção ascende iluminada e as portas de que são abertas, intercedendo de seguida perante Allah a favor do seu devoto. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam diz: o exemplo daquele que não se inclina perfeitamente no ruku, apesar de os conseguir, assemelha-se àquela grávida que aborta antes do parto. É relatado num hadith: há muitas pessoas que jejum
mas não ganhei nada, excepto a fome e sede. E há muitos devotos que permanecem durante toda a noite na adoração, mas não ganhei nada, excepto a sonolência. Hazrat Aisha radiyallahu anha narra que ouviu o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam dizer: Allah decidiu salvar do castigo na vida futura aquele que apresentar perante ele, tendo praticado as 5 orações diárias com pontualidade, verdadeira devoção, sinceridade e ablução apropriada a respeito daquela pessoa que não se apresentar desta forma. Não haverá nenhuma garantia para ele, pois tanto poderá ser perdoado com a misericórdia de Allah, como poderá ser castigada. Certa vez o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam viu ter com seus companheiros e disse: tendes conhecimento daquilo que Allah diz? Os companheiros responderem: Allah e o seu apóstolo sabem, mas ele respeito a perguntar duas vezes, e os companheiros respondem da mesma forma. Aí ele diz: Allah diz, pela minha grandeza, pela minha glória, farei entrar no paraíso a pessoa que efetuar 5 orações diárias na oração fixa. Aquele que não assegura o salah oração, eu tento poderei perdoá-lo com a minha misericórdia, como também poderei castigá-lo. Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos tawfiq praticar. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.